Igreja Evangélica Avivamento Bíblico. Amém. Semana passada eu comecei a falar sobre um rei. Eu vou continuar falando dele essa semana, para terminar aquilo que eu comecei a falar semana passada. Quem que lembra qual rei que nós falamos a semana passada? Asa, isso mesmo, falamos do rei Asa. Então eu falei, a semana passada eu estava falando sobre o quanto ele confiava no Senhor, o quanto ele realmente colocou, a sua confiança no Senhor, o quanto ele tinha uma confiança plena no Senhor. E aí eu falei um pouco sobre alguns passos que ele deu para demonstrar essa confiança plena no Senhor. Falei um pouco sobre a história dele, quais foram os feitos que mostraram que ele realmente confiava no Senhor. Também falamos um pouco que essa confiança, um dado momento, deixou de existir, e aí então vem a queda. Todas as vezes que nós deixamos de confiar no Senhor, nós caímos. Um dia, Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. E Pedro, o pessoal fala de Pedro, mas foi o único que saiu do barco. Eu gosto muito de Pedro por causa disso. Os discípulos estavam todos lá no barco, ele foi o único que saiu. Então o cara não era fraco. Mas daí ele sai do barco, ele põe o pé sobre a água, ele começa a andar sobre as águas. E ele está olhando para Jesus e eu creio assim, eu penso, eu imagino ele andando sobre as águas, porque quando eu olho algumas histórias da Bíblia, eu fico imaginando se fosse eu assim, olhando para Jesus, Jesus, se é tu mesmo então que eu vá ter com o Senhor sobre as águas, Jesus dizendo, então vem, e eu indo lá assim, já pensou, você põe aquele pé, uau, estou andando sobre a água. Ele começa a andar ali e ele está vendo Jesus, mas ele um pouco diz que bate um vento e ele olha para o vento. E aí quando ele olha para o vento, ele perde a confiança plena que ele tinha em Jesus. E aí ele afunda. E aí ele clama, Jesus, já quase afogando. E aí Jesus vem, toma ele, e eles vão novamente sobre as águas até o barco. Então, quando nós perdemos essa confiança plena que temos em Deus, nós afundamos. Agora eu me preocupo porque há pessoas que nem têm essa confiança plena. Então, como que você vai perder algo que você não tem? Se você não tem, você não vai afundar. Você já está no fundo. Porque quem tem e perde a confiança plena, afunda. Quem não tem essa confiança plena, já afundou, já está no fundo. Então muitas pessoas não têm a confiança plena e já estão no fundo e estão imaginando que tem alguma coisa. Quem está no fundo não tem nada. Porque se eu não tiver Jesus, eu estou no fundo. E se eu não tiver vida, eu estou morto. E hoje eu vejo muitos vivos mortos andando por aí. Que eles são vivos nessa carne, porque têm a vida aqui na carne, mas estão mortos, porque não têm vida em Cristo Jesus. E aí é um vivo morto. Tem uns negócios feios, eu na verdade nunca assisti aquele negocinho dos mortos-vivos, não lembro nem o nome daquele negócio, mas tem gente que assiste, que é uns mortos-vivos. Tem pessoas que estão andando na rua que são assim, espiritualmente falando. Só que os mortos-vivos estão... porque não tem vida. Então nós precisamos querer ter vida. E aí dentro da história de Asa eu consegui levantar 5 princípios espirituais que nós precisamos aprender com este rei, para que nós não afundemos e para que nós não deixemos de ter vida. Nós precisamos continuar vivos, cheios de Jesus, guiados pelo Espírito, sendo filhos de Deus. E aí eu vou ler um texto que está lá em 2 Crônicas, capítulo 15. 2 Crônicas, capítulo 15.
E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, que foi ao encontro de Asa e lhe declarou: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, eis que Yahvé, o Senhor, está convosco sempre que estiver com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, ele vos deixará. Essa frase está na minha cabeça desde que eu estava lendo e meditando sobre esse texto, que até, inclusive, levou a toda essa palavra aí que Deus tem ministrado desde domingo passado. Se eu abandonar a Deus, Ele me deixa abandoná-lo. Ele simplesmente me deixa abandoná-lo. Não que Ele me deixa assim porque não me ama, porque não me quer, não. Ele me deixa ir. Quando alguém abandona, essa pessoa vai. Se eu resolver abandonar minha família, o que eu vou fazer? Eu vou sumir. Minha família não vai saber onde eu estou, para onde eu fui, porque eu abandonei. E aí, uns abandonam sem saber e outros abandonam sabendo. Estou indo embora, estou saindo. Aí a pessoa diz, então tá, vá. O que essa pessoa está fazendo? Está deixando você ir. É assim que Deus age. Ó Deus, tchau, estou te abandonando. Tá bom, meu filho? Vá. Então, se você estiver com Deus, se você estiver com Ele, Ele está com você. Agora, se você resolver abandoná-lo, Ele deixa-o abandonar Ele. E aí a culpa nunca é de Deus, porque quem abandona a Deus somos nós. Não é Ele, somos nós. Então nós abandonamos a Deus e Ele nos deixa ir. E é isso que o profeta está falando para Asa. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote ao menos, e também longe da Torá, da lei do Senhor. Contudo, quando em meios às suas angústias eles voltaram os seus corações para Yahvé, o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Então, quando Israel entendeu que estava sem Deus e procurou a Deus, ele se deixou encontrar. Hoje eu estava à tarde brincando com meu filho de se esconder. Ele, eu vou achar o papai, o meu pequenininho, Kemuel, 2 anos e meio. E aí o que eu fazia? Eu ia assim, eu ficava assim com a frestinha para ele poder me ver, para ele poder me encontrar. E ele vinha assim, achei o papai. Então eu fico imaginando assim, eu com Deus, e Deus ali assim, e pondo assim a tampinha da cabeça, o pé assim, para eu olhar, nossa, lá está Deus, achei o papai. Quando eu estou procurando, Ele quer se deixar ser encontrado. E aí quando deixa aquela criança, vem, achei o papai, abraça e fica feliz, porque encontrou o papai que ele estava procurando. E assim é com Deus, nós ficamos felizes porque o encontramos. Ah, Deus, como é maravilhoso te encontrar. Mas eu preciso encontrá-lo. Só que para encontrá-lo, eu preciso querer encontrá-lo. E é por isso que eu falo dos mortos-vivos, que eu estava falando aqui no início, porque hoje em dia eu vejo um monte de gente andando por aí, que é um monte de morto-vivo andando lá, porque não quer encontrar o Senhor. E se você não quiser encontrá-lo, então ele não vai ser achado. Porque ele só é achado quando você quer encontrá-lo. Então depende mais de você do que dele. Se eu quiser o Senhor, se eu quiser encontrar, Ele estará disponível para ser encontrado. Agora, se eu não quiser, Ele me deixa não querer Ele. E Ele te dá liberdade de fazer o que você quiser. Contudo, quando em meio à sua angústia eles voltaram os seus corações para Yahvé, o Senhor, eu estou no versículo 4, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados,
porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sede fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Como que a vossa obra terá recompensa se as vossas mãos não desfalecer? As pessoas, elas hoje em dia, né, nós vivemos um momento difícil, o momento do tudo na hora. Né? Eu lembro, eu não sou tão antigo, mas daí começa a denunciar a idade aqui, né? Mas eu lembro, por exemplo, quando lançaram a internet, meu pai arrumou daquela internet de escada. Daí ela fazia assim. Você ia baixar um vídeo, não tinha YouTube na época, né? Você baixava outro tipo de vídeo, mas você ia baixar um vídeo, às vezes levava o dia inteiro para baixar um vídeo. Dia inteirinho, para baixar um vídeo de meia hora. Você ia baixar foto, levava meia hora para baixar uma foto. E você feliz da vida, porque não existia, era, nossa, algo novo, olha, agora eu consigo pegar uma foto, tá lá e trazer aqui para dentro da minha casa, no meu computador. Hoje em dia a piazada tá lá com os dedinhos no celular. Começou aquela bolinha a rodar assim, né, porque às vezes deu um probleminha na internet, alguma coisa, já, o meu pequenininho esse dia pegou o celular e veio voar assim, pá, o que é isso? Porque o negócio não foi na rapidez que ele queria que fosse. Então as pessoas hoje estão assim, né? É tudo rápido. Tem que ser na hora. Daí ela ora aqui para Deus, já determinando o que Deus tem que fazer, e é na hora, Deus. Primeiro que você não pode determinar Deus fazer nada, porque não é você que é Deus, é Ele que é Deus. Então você não determina nada. Você diz assim, ó Senhor, se for da tua vontade, eu quero. Mas se não for da tua vontade, que seja feita a tua vontade. Aprendi isso com Jesus. Ele disse assim, eu não quero, mas que seja feita a tua vontade. Jesus como homem, né? Ali não era o Jesus Deus, ali era o Jesus homem. Então nós temos que aprender. Aí tem uma musiquinha que meu filho ouve lá de um DVDzinho da Arca de Noé, e uma das musiquinhas diz assim, temos que aprender a esperar. Né? Que é quando ele fica chovendo todo aquele tempo, e todo aquele tempo eles na arca, até que as águas secassem, né? Tudo isso levou um ano, não é pouco tempo não. Já pensou ser um ano preso dentro da arca, com um monte de bicho, defecando, e você tendo que ir lá pegar teus baldinhos, limpar aquilo e jogar fora todo dia, porque senão ia ficar insuportável dentro daquela arca. Era assim a arca. A arca foi olha, admiro Noé e sua família. Para aguentar a pressão ali, tinha que ser caboclo de Deus mesmo. E aí, um ano. E aí veio essa musiquinha. Temos que aprender a esperar. Então nós temos que aprender a esperar. Às vezes você vai orar, você vai clamar, e vai ter um tempo para que aquilo aconteça. Para que aquilo realmente se realize. Então nós temos que aprender a esperar. Aprender que há um tempo, né? Há um tempo. Tudo na vida tem um tempo. E nada é por acaso. Você acha que uma gestação de 9 meses, semanas, né? Quantas semanas é? 38, 39, né? Semanas? É por acaso? Não. É porque é assim que Deus fez. Então tem que esperar. E as pessoas, elas projetam algo agora, já quer que nasça amanhã. Calma. Pode levar 9 meses para nascer. E aí, depois que nascer, você vai ter que cuidar, você vai ter que amamentar, você vai ter que trocar fralda, você vai ter que dar banho. Então as pessoas, elas criam um negócio agora e já querem que amanhã o negócio esteja pronto. Não, vai levar 9 meses para nascer e depois vai levar 18 anos para atingir a maioridade. Então, se o teu projeto ainda não chegou lá, vai continuando aí. Pode ser que leve 18 anos para ele atingir a maturidade. Maioridade fala de maturidade. Porque esses dias eu estava pensando sobre aqui. Aqui eu digo a igreja.
Eu falei, poxa Deus, parece que você faz e não está fazendo nada. Parece que você luta e não está servindo para nada. Eu digo, Deus, não sei. E aí Deus ministrou sobre isso a minha vida. Disse assim, meu filho, primeiro é 9 meses para nascer o filho. O teu filho ainda é pequenininho, bebezinho. Ainda depende de muita coisa para atingir a maturidade. Então vai, continua. Continua cuidando. Já está melhor do que quando começou. Já não berra tanto. Já se vira com algumas coisinhas. Mas ainda tem coisa. Falei, Jesus, então tá bom. Então vamos continuar que Deus vai nos sustentando. Estou indo lá para o versículo 9. Congregou todo Judá, Benjamim, e convocou também os filhos de Efraim, Manassés e Simão, que viviam entre eles, porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yahvé, seu Deus, estava com ele. Eu nem comecei a ministração, estou só na introdução, né? Porque é tão rico esse texto. Isso aqui é muito legal. Porque muitos de Israel haviam decidido passar para o lado do rei Asa, ao concluírem que Yahvé, seu Deus, estava com ele. Porque muitas pessoas decidiram passar para o seu lado, porque concluíram que Deus é com você. Quando as pessoas concluírem que Deus está com você, que Deus é na sua vida, que Deus faz parte de você, elas vão passar para o seu lado. Elas vão dizer, eu quero ser do seu lado. Eu quero estar do seu lado. Eu quero estar junto contigo. Passar para o lado do rei Asa é isso que eles estão dizendo. Eles estão dizendo assim, eu quero fazer parte do teu reinado. Eu quero passar para você. Eu quero estar com você. As pessoas vão dizer isso para você. Quando elas concluírem que Deus é sobre a sua vida. Então elas precisam concluir que Deus é. E para concluir que Deus é, você precisa fazer tudo o que Asa fez. Derrubar os altares, acabar com a idolatria, congregar a comunidade em favor do Senhor, buscar o Senhor. E aí as pessoas vão dizer, puxa, Deus é esse cara. Deus é essa mulher. Eu quero estar junto com ele, eu quero estar lado a lado com ele, eu quero passar por lá dele. Então nós precisamos ter muito de Deus para que as pessoas vejam isso e passem a querer estar conosco. Não por nós, mas por aquilo que está em nós. Reuniam-se em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do governo do rei Asa. Estou lá no versículo 10 de 2 Crônicas 15. Agora para o 11. Naquele dia ofereceram em sacrifício a Yahvé, o Senhor, do despojo de guerra que haviam trazido 700 bois e 7.000 ovelhas. Estabeleceram uma solene aliança de buscar a presença de Yahvé, o Senhor, Deus de seus pais, de todo o coração e de todo o entendimento. E acordaram também que todo aquele que não dispusesse sua alma a seguir as orientações de Yahvé, o Senhor Deus de Israel, seriam condenados sumariamente à pena de morte, jovem ou idoso, pessoa simples ou importante, homem ou mulher. Eles foram radicais. Nós precisamos nos posicionar. E quando você toma uma posição, você precisa ser radical. Eles foram radicais. Eles decidiram que iam matar, ia morrer aqueles que não dispusessem a sua alma a seguir as orientações do Senhor. Então nós temos que muitas vezes nos tornar radicais. Porque quando nós decidimos seguir as orientações do Senhor, nós temos que seguir. Nós temos que ser radicais nas nossas vidas em todas as áreas. Hoje em dia eu vejo muita gente passando a mão na cabeça de muita gente. Não tem que passar a mão na cabeça. Tem que falar a verdade. A verdade bíblica, não a sua verdade. Porque nós temos as nossas verdades. As nossas verdades não servem para muita coisa. É a verdade que está na palavra de Deus. E aí essa verdade vai libertar, vai transformar. E nós precisamos ser radicais na palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela não tem dúbio sentido. Ela é o que é. Não existe em cima do muro. Ou você está de um lado ou você está do outro.
Tem uma piadinha que diz assim, né? Quem está em cima do muro já é do capeta. Porque o muro é do capeta. Ou você está do lado de Deus, ou você não está do lado de Deus. Não, eu estou em cima do muro, ainda não sei se eu sou de Deus ou se eu sou do diabo. Eu quero te dar uma triste notícia, você está em cima do muro, você é do diabo. Então passe logo para quem é do reino de Deus. E essa é a nossa função na terra. A nossa função na terra é tirar pessoas da fila do inferno e colocar na fila do céu. Você tira da fila do inferno, põe na fila do céu. Juraram a Yahvé o Senhor em alta voz, bradando com júbilo de consagração ao som de clarins e trombetas. Todos os filhos de Judá muito se alegraram com esse juramento, porquanto o haviam pronunciado de todo o coração. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma, e o Senhor permitiu que as pessoas da terra o encontrassem e lhes abençoou com paz em suas fronteiras. Quando o Senhor se deixa encontrar e você o encontra, você é abençoado com paz. Quem aqui quer paz? Não precisa levantar a mão. Quem aqui quer paz? Quem aqui quer paz na sua casa, quer paz na sua vida, quer paz no seu trabalho, quer paz no seu casamento, quer paz com os seus filhos? Eu acho que ninguém não quer isso. Então você precisa buscar o Senhor e encontrá-lo. Ele se deixa encontrá-lo. E quando você o encontrar, você vai encontrar a paz. E a paz será derramada sobre a sua vida. E aí você vai ter paz no seu casamento, com o seu esposo, com a sua esposa, com os seus filhos, nos relacionamentos, no seu trabalho. E aí sabe aquela pessoa que ela tem tanta paz, que as pessoas até se assustam. O que tem esse cara? O mundo está desabando lá fora e está sossegado, está tranquilo, está em paz. É a paz que somente o Senhor pode dar. É a paz que somente o Senhor pode derramar sobre as nossas vidas. Então nós precisamos encontrar o Senhor para termos essa paz. Eu creio que é o que todas as pessoas almejam. Eu, pelo menos, almejo ter paz em todas as áreas da minha vida. Assim, estar sossegado, tranquilo, em paz. Comigo mesmo e com os outros. Para isso, nós precisamos, então, encontrar o Senhor. Olha só, vou ler de novo esse versículo. Todos os filhos de Judá muito se alegraram com esse juramento. Qual juramento? De realmente se consagrar ao Senhor, servir ao Senhor e seguir os princípios do Senhor. Então eles fizeram um juramento. Porquanto o havia pronunciado de todo o coração. Eles fizeram isso de todo o coração. Eles não fizeram assim, vamos. Não, eles colocaram o coração naquilo. Eles disseram, não, nós vamos fazer isso por Deus e para Deus. O povo buscou a Deus com a mais sincera disposição de alma. Como que eu encontro o Senhor? Quando eu o buscar com a mais sincera disposição de alma. A minha alma está assim, ansiosa, com sede de achar a Deus. Com sinceridade na alma. Assim, Senhor, eu quero, Senhor. Eu não sei ainda o que é ter um momento com o Senhor. Eu não sei ainda o que é esse negócio. Eu quero, Deus. Eu lembro que eu via umas pessoas viver algumas coisas assim. Eu gostava muito de orar. Gosto ainda, né? Mas é que quando você se converte, sim. Eu era solteiro, então, não que o casamento atrapalhe, mas você diminui tempo de oração, essas coisas, porque aí você precisa dar atenção para a esposa, e os filhos nascem, tem que dar atenção para a esposa e para os filhos, aí vai diminuindo um pouco. Mas eu orava muito. Eu orava muito, ficava muito na presença de Deus. Tinha dia assim que eu ficava 4, 5, 6 horas na presença do Senhor. Logo que eu me converti. Tamanha sede que eu tinha de Deus. Eu dizia, Deus, eu quero demais o Senhor. Eu quero demais o Senhor. Aí eu lembro assim que eu via umas pessoas passar por uns negócios estranhos assim, que nem eu entendia. Às vezes eu até ria do que eles estavam passando, mas eu dizia para Deus assim, Deus, eu quero viver esse negócio, eu quero ver como é que é isso aí. E aí de vez em quando acontecia comigo aquilo. Né? Acontecia algo assim sobrenatural e aquilo me enchia e eu começava a vivenciar algo que era maior do que eu imaginava e eu dizia, nossa, que negócio bom esse negócio.
E daí eu lembro porque eu, um dado momento da minha vida, usei drogas, então eu usava a droga para eu poder, como que eu vou dizer assim, extravasar, para eu poder, né, ser mais extrovertido, para eu poder ver coisas. Então eu usava droga. Usei algumas meio pesadinhas, assim. Aí usava tal. Aí quando eu estava vivenciando aquele negócio, eu olhava para mim e dizia, nossa, eu não usei nada. Eu não injetei nada, eu não cheirei nada, eu não fumei nada. E está acontecendo isso, que troço doido é esse? E aí Deus falava comigo, esse é o poder do Espírito Santo. Você não precisa de nenhum entorpecente, porque o Espírito Santo pode te encher. E eu glorificava Deus, e eu adorava, e eu ficava assim, e aquilo criou assim, esse negócio que eu estou lendo aqui agora, assim, eu buscava o Senhor de toda a minha disposição de alma. E aí o Senhor se permitiu que as pessoas o encontrassem. Então, quando você busca Ele, e aí eu vivenciei isso, Deus permitia que eu encontrasse, e cada vez que eu encontrava era mais gostoso, era mais gostoso, era mais gostoso, assim aquilo ia me enchendo, e aí Ele abençoava com paz, e aí aquilo começa a fazer parte da sua vida. E aí eu olho às vezes para minha família, para os meus filhos, não é muito fácil, família e filhos, não é uma coisa facinho. Mas eu olho para outras famílias e digo, puxa vida, que bênção que é minha família. Puxa, que bênção que são os meus filhos. Relativamente eu tenho paz. Às vezes, né, dá vontade de pegar pelo pescoço, mas faz parte da vida. Mas você tem paz. Tem tantas pessoas que estão muito piores. Mas por quê? Porque busca. O rei Asa chegou a exonerar sua própria avó. Avó? Não, era para ser mãe, né? Maaca, da nobre posição de rainha-mãe, pois ela havia construído um poste ídolo para prestar culto e adoração ao deus Astarote, uma deusa, né? A deusa Astarote, uma abominável imagem esculpida em madeira. Asa derrubou esse totem pagão, o reduziu a pedaços e queimou-o no vale de Cedron. Ainda que os muitos altares idólatras não estivessem sido todos derrubados e eliminados da terra de Israel, o coração do rei Asa foi consagrado totalmente a Yahvé, o Senhor, durante toda a sua vida. Ele trouxe para dentro da casa, o templo do Senhor, todo o ouro, a prata e os utensílios sagrados que ele e seu pai haviam dedicado ao Senhor. E assim não se teve notícias de qualquer rebelião ou guerra até o 35º ano do governo do rei Asa. Aí o 16 você pode ler em casa, porque senão vai ficar muito longa a leitura. Mas, quando você começa a ler o 16, você vai ver que Asa faz uma aliança com o rei da Síria. Então, quando você for ler o 16, você vai ver que ele faz essa aliança. Nós vamos falar sobre isso também, sobre os princípios que eu levantei aqui. Então, né, alguns versículos chamam atenção. Ali o 1 e o 2, então, diz, né, que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed, e este saiu ao encontro de Asa ali, falou com Asa, e falou a todo Judá e Benjamim, e disse, o Senhor está convosco, enquanto vós estiverdes com ele, se o buscardes, ele se deixará encontrar, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, se o abandonares, ele vos deixará que você o abandone. Então, o primeiro ponto, né, o primeiro princípio que eu consegui levantar, lendo o 15 e o 16, foi o seguinte: o começo não é mais importante que o final. Não é. O final é mais importante do que o começo. Não é como começa que vai dizer como será o final. É como termina que diz como foi a história. Então, o começo não é mais importante que o final. Você precisa começar bem, mas você precisa terminar bem. O rei Asa, ele começou bem, mas ele não terminou bem. Diz ali que 35 anos. Só que daí no 36º ano, ele procura o rei da Síria.
Então ele foi bem por longos anos, mas ele não terminou bem. Nós precisamos começar bem e terminar bem. O começo não é mais importante que o final. Ele começa ali tirando os altares dos deuses estranhos, ele edifica cidades, ele cerca com muro, ele coloca torres, ele coloca portas, ferrolhos nos portões, ele confia no Senhor, ele promove uma grande reforma. Ele lança fora as abominações que tinha, então nós precisamos lançar fora as abominações da nossa vida. Eu tenho certeza que alguma abominação ainda está na sua vida, se não muitas, você precisa lançar fora as abominações. Ele renovou o altar do Senhor, precisa renovar o seu altar de adoração. Eu não sei como está o seu altar de adoração, mas ele precisa ser renovado. Todos os dias nós precisamos renovar o nosso altar de adoração ao Senhor. Nós precisamos renovar. Nós precisamos renovar a nossa maneira de orar, nós precisamos renovar a nossa maneira de ler a Bíblia, nós precisamos renovar o nosso altar. Todos os dias, todos os dias. Ele congregou o povo, você precisa congregar o seu povo. A sua família, os seus amigos, os seus queridos, você precisa congregar, ou seja, você precisa ter a presença de Deus para eles quererem passar para o seu lado e dizer, eu quero esse negócio aí que você tem. Eu quero estar com você, porque você é um cara justo, você é um cara honesto, eu vejo algo diferente na sua vida. Congregou o povo queria estar do lado de Asa, porque via que Asa era cheio de Deus. Ele fez aliança com o Senhor. Nós precisamos fazer essa aliança com o Senhor. Nós precisamos nos aliançar com o Senhor. Eu tenho uma aliança com aquela linda mulher ali, mais linda do planeta. Fazem já 12, vai para 13 anos já. É uma aliança. Tem vezes que é difícil, tem dia que não é fácil, às vezes as coisas parecem, mas nós estamos juntos. É aliança. Estamos aliançados. Estamos juntos. Estamos firmes. É assim com Deus. Vai ter dia difícil, vai ter dia que você vai olhar para Deus e achar que Deus nem está com você. Vai dizer, não, Deus não está comigo, não pode. Mas Ele está lá. Por quê? Porque você tem uma aliança com Ele. Você fez essa aliança, foi essa aliança que Asa fez. Ele chegou a ter uma aliança tão forte com Deus que ele depõe, eu li ali, mas eu escrevi errado, acho que eu pus vó, mas é mãe. Ele põe a sua mãe, Maaca, vamos dizer, entre aspas, para fora de casa, diz assim, você não é mais rainha. Porque Asa, por que rainha? Porque assim, Asa era muito novo. Como ele assumiu o reinado muito novo, ele ainda não era casado. Aí naquela época, quando o rei assumiu o reinado e ainda não era casado, a rainha daí, que deveria ser sua esposa, mas não tinha esposa, passava a ser a sua mãe. Então a mãe dele passava a ser a rainha. Então ele era o rei e a mãe a rainha. Até que ele casasse e a sua esposa tomasse. Mas ele nem deixou chegar nessa parte do casamento já depois a mãe. Disse, não, mãe, você aqui rainha? No meu reino não. Muitas vezes nós vamos ter que depor até mesmo familiares para não nos unir à idolatria deles. É triste, mas é. É o que eu falei de ser radical. Então nós não podemos nos unir àquilo que não é para Deus, que não é de Deus. Então ele depõe Maaca, sua mãe, extirpa a idolatria e tira ela do cargo de rainha. E ele consagra todos os utensílios, ouro, prata, da casa do Senhor, para o Senhor. Então ele começa um negócio muito bem, né? Então ele começa bem. Mas o começo não pode ser mais importante do que o final. Comece bem, mas termine bem. Não adianta você começar cheio do fogo, se encher de Deus, e dali um pouco você está lá fora sem Deus. E aí você morre sem Deus e vai passar a eternidade longe de Deus. Então não adianta você começar bem e terminar mal. Você precisa começar bem e permanecer bem e terminar bem. Você precisa terminar
arrebatado como igreja. Você precisa terminar indo morar no céu com Jesus. Você precisa terminar sabendo que um dia Jesus vai voltar, buscar a sua igreja e você vai passar a eternidade com ele. Nós agora, bem recentemente, aí, essa semana, tivemos o falecimento de um pastor da nossa denominação no Capão Raso. Nós conhecíamos o pastor Gessé, um homem abençoado de Deus, né? E veio a falecer novo, 62 anos, né? Do nada, né? Ele não tinha um histórico, nada assim, do nada. Deu um ataque fulminante e morreu. Então, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Só que quando você vai, como nós fomos lá, né, no enterro dele, você vê assim, que as pessoas estão com dor, porque dói perder uma pessoa, mas estão serenas, estão tranquilas, sabendo que ele apenas foi descansar nos céus. Que a Bíblia compara a morte a dormir. Várias vezes, quando Jesus fala de morte, diz assim, ele está dormindo. Então, com essa comparação que a Bíblia fala, aí eu começo a meditar, né? Aí tem umas meditações que é do pastor Leandro. Essa é do pastor Leandro. Eu acredito que a morte é assim, você adormece. Sabe quando você está assim, bem cansado, e você assim, capota assim, e dorme assim. Você dorme às vezes ali um pouco só, 1 hora, 2, mas parece que você dormiu assim um monte de tempo, sabe? Você é aquele sono gostoso. Assim. Então eu imagino que a morte é assim, aquele sono gostoso, está sossegado, está em paz, esperando Jesus voltar. Porque um dia Jesus vai voltar. E aí eu imagino, porque daí a Bíblia tem uma parábola que ela fala do rico e de Lázaro. E o rico foi para o inferno. E aí eu imagino o pesadelo. Você já teve um pesadelo assim, aqueles pesadelos que são bem real assim? Que parece que você está dentro daquele negócio, que você acorda assim, se batendo, suado, batendo o coração mais forte, porque você estava naquele pesadelo, quando você acorda, era só um pesadelo. Então, eu imagino que o inferno é isso aí. É você adormecer e o pesadelo só vai acabar quando Jesus voltar. Então assim, tem os dois sonos. Você vai dormir sossegado em paz nos céus, porque a Bíblia diz assim que está debaixo do trono de Deus, lá em Apocalipse. Os céus está debaixo do trono de Deus, quer dizer, você está debaixo do trono de Deus descansando. Imagina que deve ter algum beliche lá, né, pra galera dormir bem. Agora existe o inferno. E aquele que não morre no Senhor vai ser atormentado no inferno. Ou seja, ele vai viver um pesadelo. Eu falando, né? Pastor Leandro, crença do pastor Leandro. Leu em algum livro, pastor? Não, li na Bíblia. Que é aquele pesadelo horrendo, assim, que a pessoa não consegue acordar. E não vai conseguir, né? Porque está morta já. Então ela vai ser atormentada, vai ficar dentro daquele pesadelo, sei lá quantos anos, até Jesus voltar. E aí Jesus vai voltar. E aí a Bíblia diz que existe um lugar para onde o inferno será atirado, que é o lago de fogo e enxofre, e que é pior do que o inferno. Misericórdia. Não queira passar a sua eternidade nesse lugar. Por isso que é mais importante o fim do que o início. Não adianta começar bem e terminar mal. Precisa começar bem e terminar bem. Às vezes não começa muito bem, mas termine bem. Então o início não é mais importante do que o final. O segundo princípio que eu aprendo com o rei Asa, a presença do Senhor Deus em nós é condicional. E saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, ouvi-me Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estiveres com ele. E se o buscardes, o achareis. É condicional. Pastor, o que é algo condicional? Que existem condições. Não é de qualquer maneira, existem condições enquanto se, porém, há condições. Se buscar, se permanecer nele, enquanto estiverdes nele, porém, se abandonares, há condições. Então, a presença do Senhor Deus em nós, nas nossas vidas, na nossa família, é condicional.
Há condições bíblicas para que realmente você seja um filho de Deus. A pessoa acha que porque ela vem no culto todo domingo, ela é filha de Deus. Não é só vir no culto, meu irmão. E tem aqueles que nem no culto vêm e são filhos de Deus. Ah, meu Deus do céu. Precisa aprender muito a Bíblia. É condicional. Há condições para você ser chamado filho de Deus. Não é todo mundo, não. Então nós precisamos... Então, estar fazendo parte da igreja já é um princípio. Porque se eu não estiver em Cristo, eu não estou no Pai. E se eu não estiver no Pai, como é que eu vou ser filho do Pai? Então eu preciso entender as condições. A presença do Espírito Santo nas nossas vidas é condicional. Por isso, muitos não são filhos e estão achando que são. E Deus sempre faz aquela brincadeira, né, aqui, do filho do vizinho. O teu vizinho tem um filho e você tem um filho. Você cuida do qual filho? Você cuida do teu filho. Deus cuida dos seus filhos. Só que Deus, ele é tão maravilhoso e tão misericordioso que às vezes ele cuida daquele que não é filho por causa da tua oração. Ah, Deus é maravilhoso. A tua oração toca o coração do Senhor. O diabo vai tocar lá naquela pessoa que você está orando e Deus diz assim: diabo, nesse você não pode tocar. Porque o presbítero Vinícius está orando por ele. Nesse você não pode tocar. Porque eu tenho um filho amado, Edivaldo, lá está orando por ele. A sua oração pode fazer com que Deus esteja ao favor de pessoas que não são filhos. Mas o cuidado de Deus é para com os filhos. Agora, ser filho é condicional. Há condições para eu ser filho de Deus. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou dizendo: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. João 7, 37, 38. João 7, 37, 38. Se você estiver nele, fluirão do seu interior rios de águas vivas. E o que são as águas vivas? Palavra de Deus. Se você estiver alicerçado em Cristo, você vai estar alicerçado na palavra e do seu interior fluirão rios da palavra. E quando você for falar com alguém, o seu conselho vai ser mediante a palavra. Quando você for repreender alguém, será mediante a palavra. Quando você for admoestar alguém, será mediante a palavra. Quando você for dar forças para alguém, será mediante a palavra. Rios de águas vivas, fluindo do seu interior. Por quê? Porque você está nele. Porque você está alicerçado nele. Na sua palavra. É aqui que estão todos os princípios para a nossa vida. Qualquer área que você imaginar. Esses dias perguntaram assim, pastor, a Bíblia fala de sexo? Fala. Até disso. O problema é que as pessoas não sabem ler a Bíblia. A Bíblia, ela é muito mais profunda do que um livro. A Bíblia não é um livro. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia livro, isso aqui, ó. A Bíblia livro, esse livro, a Bíblia livro. Quando vier o fim e tudo vai acabar através do fogo, esse livro vai ser queimado. Junto com tudo que vai ser queimado. Agora, a palavra que este livro contém é eterna. A palavra que está neste livro é a palavra de Deus. E essa palavra, ela entra em nós e nos transforma. E fica gravada, a própria palavra fala isso, nas tábuas de carne do nosso coração. Porque ela se torna viva e eficaz dentro de nós. Por isso esse rio de águas vivas, essa palavra flui de dentro de nós e através de nós. E aí a palavra não passará. Porque a palavra é eterna. Porque a palavra é o próprio Cristo em nós. Então,
nós precisamos entender isso, porque a presença de Deus, a presença do Espírito Santo, a presença de Jesus em nós é condicional, tem condições. Deus só permanecerá em nós se nós permanecermos nele. E permanecer nele é permanecer na sua palavra. Terceiro princípio que eu aprendo lendo esses versículos, e capítulos sobre Asa: as alianças que fazemos fora da vontade de Deus nos trazem grandes prejuízos. As alianças que fazemos fora da vontade de Deus nos trazem grandes prejuízos. Asa fez aliança com o rei da Síria. E isso não foi nada bom para o reinado de Asa. Não foi bom para Asa como rei, porque ele estava fazendo aliança com um idólatra, com um homem que não tinha a fé no mesmo Deus que Asa tinha. Muitas pessoas estão fazendo alianças com o príncipe deste século. Quem é o príncipe deste século? Que a Bíblia fala? Satanás. Muitas pessoas estão fazendo aliança com o príncipe deste século, estão fazendo aliança com Satanás e oferecendo o que tem de mais precioso ao rei da Síria. Quem é o rei da Síria? Satanás. Muitas pessoas. Ele ofereceu o que ele tinha de mais precioso. Ele ofereceu o ouro e a prata do templo e também da sua casa. O que você está oferecendo ao inimigo? Confiando que o inimigo pode se tornar seu aliado. Ele confiou que um inimigo idólatra poderia se tornar seu aliado. O inimigo nunca será seu aliado. Quando entregamos os tesouros da nossa casa, da casa do Senhor, quando entregamos os tesouros da nossa família, nós perdemos os valores eternos. O que faz as pessoas perder o valor eterno é se aliançar com o inimigo. É entregar ao inimigo o que tem de mais precioso. O que você tem de mais precioso? Nós temos, por exemplo, os filhos, são preciosos, não são? Você está entregando os seus filhos na mão de quem? Está entregando na mão do inimigo? Se você entregar na mão dele, ele vai receber muito feliz, porque o rei da Síria ficou bem feliz de receber. Disse assim: pode mandar tudo aqui. Beleza, ó. E aí, quando nós perdemos os valores eternos, nós estamos falando de perder a nossa unção, de perder os dons espirituais que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Nós estamos falando de perder talentos que o Senhor dá nas nossas mãos. Nós estamos falando de perder o vigor espiritual. Nós perdemos a empolgação que temos por Jesus. Nós perdemos aquele amor que nós tínhamos por Jesus. Nós já não oramos mais, nós já não lemos mais a Bíblia, nós já não fazemos mais o nosso devocional diário, nós já não reunimos a família para ler a Bíblia, para orar em família, nós já não adoramos mais o Senhor em meio aos louvores. Nós já não glorificamos mais ao Senhor nas nossas atitudes, no nosso jeito de agir, de falar. Nós não temos mais a alegria nas coisas do Senhor. E na igreja já não é mais uma alegria, é um fardo. Por isso que as pessoas preferem assistir live, porque assiste 10 minutos da live e tá bom para eles. Porque ficar aqui recebendo palavra 1 hora... Porque cultuar o Senhor 2 horas é pesado, é um fardo. Mas é um fardo porque a alegria do Senhor não está mais no coração das pessoas.
Porque o salmista diz assim: alegrei-me quando me disseram vamos a casa. Eu me alegro quando eu tenho que vir para cá. Tem pessoas que é fardo. Nós murchamos, já não temos mais aquele vigor. Nós nos tornamos apenas mais um número dentro de uma igreja. Isso quando realmente nós participamos de uma denominação, porque a grande maioria nem participa. Vai no culto e acha que só ir no culto está tudo certo. Você precisa se tornar participante do corpo. Você precisa estar junto. Não apenas presente de corpo e alma, mas estar junto. Irmão, o que você precisa? Irmã, posso te ajudar? Pastores, estamos juntos, vamos junto. O que vocês precisam? No que nós podemos ajudar? Estar junto. Fazer parte do corpo. Infelizmente, a grande maioria das pessoas nem participado da igreja tem participado. A grande maioria. Então nós precisamos começar a olhar para o que nós podemos estar perdendo. Porque se nós começarmos a entregar o que nós temos de mais precioso nas mãos do inimigo, isso vai nos prejudicar, não vai ser bom. E aí as pessoas começam a ter o casamento prejudicado, a família destruída, e não entendem que o mal vem senão para roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir seu casamento, sua família, seus filhos. Onde estão os seus filhos agora? Então nós precisamos tomar. Às vezes ele vai vir aqui e vai parecer que está fazendo bagunça, que isso e aquilo, né? Às vezes o Kemuel vem aqui e ele é assim também, porque ele é criança. Não se preocupe, pelo menos ele está aqui. É melhor que estivesse em casa. Porque ele tem um negócio chamado alma. E essa palavra aqui eu tenho certeza absoluta que está entrando na alma dele. Por mais que pareça que não. O lugar dos nossos filhos é na igreja. Por quê? Porque a igreja é o corpo de Cristo. Eita, Deus cobra até da gente, viu? Cadê os meus filhos daqui? Não vão mais ficar em casa. O lugar deles é aqui. Nem que eu tenha que dar lápis e ele estiver brincando, não interessa. Nem que ele suba no altar aqui porque ele quer o papai dele. O lugar dele é aqui. Porque aqui é o corpo de Cristo. Que aqui ele está sendo ministrado com a palavra. E a palavra penetra. Oh, glória. Oh, Deus. Me perdoe, Senhor. Quando entregamos nossos tesouros nas mãos do rei da Síria, nós vamos ser prejudicados. E aqueles que amamos serão prejudicados também. E aí nós começamos a entregar nossa mente, nosso corpo, nosso tempo, nosso dízimo, nossas ofertas, nosso salário, absolutamente tudo nas mãos dele. E ele passa a ser o Senhor das nossas vidas e de tudo o que temos. E já não é mais o Senhor Jesus. O Senhor Jesus realmente é o Senhor da sua casa. Talvez ele seja o Senhor da sua vida, mas ainda não seja o Senhor da sua casa. Não, ele é o Senhor da minha vida. Amém, glória a Deus, já é um primeiro passo. Mas você tem que buscar que o Senhor seja o Senhor da sua casa, não só da sua vida. Porque se ele for o Senhor da sua vida, você será salvo, mas a sua casa não. Agora, se ele for o Senhor da sua casa, a sua casa será salva. Quem aqui não quer ter a sua casa salva? A sua família toda salva? Não, o Senhor é o Senhor da minha vida, aleluia. Se você morrer hoje, aleluia, você está com o Senhor. Mas se o seu marido, sua esposa, seu pai, sua mãe morrer hoje, para onde que eles vão? O Senhor precisa ser o Senhor da sua casa, não só da sua vida. Então nós precisamos querer isso, tornar o Senhor Senhor da nossa casa.
Orar, jejuar, buscar, clamar, ler a Bíblia, buscar, buscar, buscar. Porque se você buscar, ele vai se fazer encontrar. E se ele for encontrado na sua vida, aqueles da sua família vão querer ir para o seu lado. É o que diz a palavra. Eles queriam ir para o lado do rei Asa, porque viam Deus na vida do rei Asa. Então a sua família vai ver Deus na sua vida e vai dizer, eu quero. Oh, glória. Então nós não podemos entregar o que temos de mais precioso nas mãos do inimigo. Nós temos que entregar nas mãos do Senhor. Nós não podemos confiar que o inimigo vai cuidar, que o inimigo vai fazer. Não. É o Senhor. O rei Asa começou bem e terminou mal por causa disso. Porque ele desconfiou do Senhor. Ele achou que o Senhor não poderia fazer o que já tinha feito por ele. O Senhor já tinha vencido por ele. Por que ele duvidou? O quarto princípio. Para recebermos a força do Senhor, o nosso coração não pode estar dividido. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é dele e para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerras contra ti. 2 Crônicas 16, 9. O coração dele começou a se dividir. O nosso coração não pode estar dividido. Deus não aceita parcialidade. Deus não aceita rupturas. Deus não aceita divisão. Ou nós somos dele totalmente, ou nós não somos dele. Ou nós estamos nele totalmente, ou nós não estamos nele. Não tem meio termo. Ou é ou não é. Com Deus não tem assim, é ou não é. Ou eu sou de Deus, ou eu não sou de Deus. Não tem meio termo. Eu sou meio de Deus. Não existe. Meio de Deus é completamente do diabo. Eu preciso ser completamente de Deus. Mateus 12:30, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Devemos amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito e com toda a nossa força. Mateus 22:37 diz assim, Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Tudo que eu pensar, eu preciso colocar para o Senhor, eu preciso remeter para o Senhor. Tudo que eu pensar precisa estar no Senhor. Tudo, absolutamente tudo. Eu preciso ter uma aliança firmada com Ele e não posso estar em cima do muro. Não posso. Quando nos desviamos dos propósitos... estou indo para o quinto já, falei do quarto, né? Então, deixa eu só repetir o quarto aqui que eu falei. Para recebermos a força do Senhor, o nosso coração não pode estar dividido. E o quinto, para fechar, quando nos desviamos dos propósitos, ficamos doentes dos nossos pés. Nosso caminhar muda e os pés podem ficar completamente paralisados. Quando nos desviamos dos propósitos, ficamos doentes de nossos pés. Nosso caminhar muda e os pés podem ficar completamente paralisados. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era em extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. 2 Crônicas 16, 12. Paralisia dos pés. Pé
diz respeito à mobilidade, diz respeito à ação, diz respeito a se movimentar, diz respeito a trabalho, a lazer, a descontração. Pés paralíticos é uma vida sem trabalho, é uma vida imobilizada, é uma vida sem ação, é uma vida sem Cristo, ou seja, é morte. Não é vida, é morte. Então Asa ele foi acometido por uma doença, porque Deus esperava que ele realmente se arrependesse por tudo aquilo que ele estava fazendo errado. Muitos na igreja que começam a vida cristã ativa, trabalhando, com vontade de estar no reino de Deus, que não mediam esforços para servir o Senhor, hoje estão paralíticos dos pés. Se rebelaram contra a palavra do Senhor, se rebelaram contra Jesus e já não possuem mais vida. E sabe como que você vê que você não possui mais vida? É quando a vida não faz mais parte da sua vida. Ah, pastor, eu nem estou mais orando, nem estou mais lendo a Bíblia, nem estou mais buscando o Senhor. Está morto. Não tem mais vida na sua vida. E é tão fácil. Hoje em dia tem aplicativo de celular, né? Antes a gente comprava, né, aquele pão diário. Eu comecei com o pão diário. Conhece o pão diário? Eu comecei com o pão diário lá, logo que eu me converti, faz tempo já. E aí todo dia eu fazia o meu pão diário. Por 2 anos foi assim, pão diário. Aí depois eu comecei a eu mesmo ler e fazer o meu próprio devocional. Eu lia e fazia o meu devocional. Hoje eu já consigo meditar na palavra e em cima da meditação da palavra trazer uma palavra para vocês. Então nós vamos aprofundando o nosso caminhar com Cristo, nós vamos aprofundando. Então se você ainda não consegue ler e fazer o seu devocional, compra um devocional pronto, quer dizer, não precisa nem comprar, né? Hoje tem aplicativo de celular. Você baixa o aplicativo de celular, todo dia de manhã vem lá, plim! Você só abre e lê o texto bíblico, o que estão falando do texto bíblico e ainda tem uma oração para você orar. Misericórdia. Está degradado, senhor. É só fazer. Não consegue tirar 5 minutos por dia para fazer isso. E quer ter Deus na vida. Meu irmão, não dá, né? 5 minutos. 5, não é 10, não é 15, não é meia hora. É 5 minutos. Nós precisamos ter esse tempo com Deus. Todos os dias. Porque se nós não tivermos, nós estamos com os nossos pés paralisados. E os pés paralisados vai nos matando aos poucos. Então muitos começam bem e terminam mal. Lembra o primeiro princípio? O importante não é o começo, é o fim. O fim precisa ser na eternidade. O começo às vezes é meio truncado, mas o fim... O negócio começa bem e o teu fim não vai ser na eternidade? Aí não dá, né, irmãos? Então muitos fizeram aliança com o mundo. Fizeram aliança com o príncipe deste mundo. Entregaram o que era de mais precioso, o ouro e a prata do templo e da sua casa nas mãos do inimigo. E daí o que tem de pior? Que fizeram tudo isso e não reconhecem o seu erro. Asa não reconheceu o seu erro. Asa podia ter dito, puxa, errei, Senhor, me perdoe, não confiei no Senhor, dei meu ouro lá para o rei da Síria. Senhor, tira tudo que eu dei para o rei da Síria, devolve aqui para o palácio e assume aí a minha guerra. Porque eu errei quando não confiei no Senhor, porque o Senhor já tinha me dado vitória na outra guerra e agora eu não confiei, que o Senhor podia me dar vitória de novo. Então, muitas vezes nós deixamos de confiar no Senhor. Foi o que Asa fez. E não nos arrependemos por isso. Então, nós precisamos nos arrepender. Dizer, Senhor, errei aqui. E aí começar a tomar uma atitude diferente. Começar a fazer diferente. Errei. Então, agora mude. Se Asa tivesse feito isso, mas Asa não fez. Então muitos fazem essa aliança com o reino das trevas e não reconhecem os seus erros. Nós precisamos ser pessoas arrependidas que reconhecem os nossos erros.
Então é necessário o arrependimento, é necessário nos voltarmos para Deus e começarmos a andar de acordo com a vontade de Deus, seguindo e obedecendo os princípios do Senhor e a vontade dele que está na sua palavra em nossas vidas. Amém? Vamos nos colocar de pé. Senhor maravilhoso, aqui, Senhor, está a tua igreja, o teu corpo reunido. E hoje o Senhor nos trouxe 5 princípios, ó Senhor. Que esses princípios, ó Pai, possam adentrar nos corações dos teus filhos e eles possam entender, ó Pai, que nós precisamos entender nas nossas vidas esses princípios e que nós não venhamos jamais a abandonar o Senhor. Senhor, que o nosso fim seja muito melhor que o nosso começo. Que nós não venhamos, ó Pai, a começar bem e terminar mal. Senhor, que a presença do Senhor seja sobre as nossas vidas e que nós, como filhos, possamos cumprir tudo aquilo que for condicional na sua palavra, para realmente sermos chamados de filhos. Senhor, que nós possamos fazer alianças dentro da tua vontade, para que não sejamos prejudicados e não venhamos a prejudicar a nossa família e aqueles que nós amamos. Que nós possamos receber força do Senhor, estando com o nosso coração completamente no Senhor. Que todo coração dividido nessa noite caia por terra em nome de Jesus. E esse coração se volte completamente ao Senhor. E não haja mais divisão em nome de Jesus. Senhor, que nós não venhamos a desviar dos teus propósitos, ó Pai. Para que nós não fiquemos doentes dos nossos pés, para que o nosso caminhar não mude, para que, ó Senhor, os nossos pés não estejam paralisados, ó Pai, mas nós estejamos em movimento, nós estejamos caminhando para o alvo que é Cristo Jesus. E todos aqueles pés, ó Pai, que estiverem paralisados nesta noite, ou por doença, ou os que estiverem acorrentados por causa de Satanás, eu declaro em nome de Jesus e pelo poder que há no sangue de Jesus, as correntes estão quebradas, as amarras estão desfeitas, estes pés estão livres para caminhar para a luz, que é Jesus Cristo nosso Senhor. E aqueles que estiverem doentes, que venha a cura sobre os seus pés nesta noite, em nome de Jesus, e haja um caminhar para Jesus. Que o arrependimento tome os corações, que nós possamos nos arrepender daquilo que não estamos fazendo de acordo com a tua vontade e o teu querer. E que a nossa vida seja completamente sua, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos ter um batismo no dia 20 de dezembro. 20 de dezembro nós vamos ter um batismo. Será na nossa chácara aqui pertinho, né? Para quem não conhece, aqui em Mandirituba, mas é perto aqui, é logo depois do pedágio ali. Então é bem pertinho aqui. Nós vamos ter um batismo na nossa chácara 20 de dezembro. Se você pretende se batizar nas águas, você precisa me procurar ou procurar a pastora Marcela, deixar o seu nome lá, porque aí eu vou estar preparando aí o curso batismal para você passar pelo curso, para você entender aí, né, o que é realmente esta aliança através do batismo nas águas. Amém? Então, dia 20. Que o grande amor de Deus, que a graça maravilhosa de Cristo Jesus e a comunhão plena do Espírito Santo seja com cada um hoje, por toda a eternidade. A igreja diz: amém.